A origem do relacionamento abusivo está nas feridas que não foram tratadas, feridas infantis, né? Aquele vazio que não foi preenchido com afeto que se transformou em carência. Então, na dinâmica do relacionamento abusivo, nós temos dois atores. De um lado, nós temos a vítima, que precisa ser vista, que precisa ser reconhecida, e do outro nós temos também o abusador, né, que ele também precisa ser visto e precisa ser admirado. Então, ambos sofrem de uma carência. E ambos precisam tratar essas feridas, né? Porque estão buscando o quê? O afeto, de alguma forma. Mas de uma forma subvertida, né? De uma forma, às vezes, neurótica, de uma forma pervertida, né? Mas essa dinâmica em ambos se dá de forma inconsciente, né? Então, ambos dão suporte a essa relação. Mas por que um é considerado abusador e outro é considerado a vítima? Se ambos precisam de ajuda. Na verdade, os dois não enxergam neles mesmos essa carência, essa deficiência afetiva, essas feridas não tratadas. Porém, o abusador consegue enxergar na vítima aquilo que ela não enxerga em si mesma, né? E consegue cobrir de estímulos para que aquilo que está oculto nela ela coloque para fora. E aí ela se torna vulnerável por ter se mostrado, né? E aí o abusador dá início a um jogo, que eu vou falar mais na frente, né? Que aí, a partir desse jogo, acontece dentro da relação um círculo vicioso de brigas, de paranoias, de dúvidas, de isolamento e que sempre culmina com as pazes, né? Essas pazes é que está o ponto relevante que nós vamos falar dentro desse círculo vicioso, né? Por que nas pazes é que está o ponto central ali de condicionar a vítima a essa relação tóxica, né? Então nós temos o abusador que vai buscar colonizar o outro, né? Exercendo domínio, exercendo controle, submetendo a vítima a um campo energético onde ela não consegue ter força para sair daquilo ali, né? E o que acontece quando a vítima consegue sair desse campo energético? Aí acontece uma situação interessante. Veja só. O abusador ele vai dar início a um novo jogo com uma nova vítima, vai buscar um novo corpo para ser colonizado. E a vítima, quando sai dessa relação, se ela não for tratar, né, dessa carência, dessas feridas, né, que leva ela a um falso amor, uma busca desesperada por ser vista, por ser admirada, por ser reconhecida, né, ela não cresce, ela continua naquele limite. E o que ela vai encontrar depois? Ela vai encontrar o mesmo abusador, a mesma situação, a mesma personalidade, num outro corpo, né? Quer dizer, quando as situações, uns são nas relações amorosas, outros na parte financeira, outros em contextos familiares, né? A história sempre vai se repetir, vai mudar os atores, vai mudar o cenário, mas o roteiro é o mesmo, porque ali não houve aprendizado, não houve crescimento, né? Só quando a gente se desenvolve é que a gente
ultrapassa aquele limite e a gente amadurece. Então, se a vítima também não olhar para si e não se tratar, aquele padrão de relacionamento também vai se repetir, né? Aquele jogo. Como é que é esse jogo, né? Primeiro, na relação abusiva, esse casal eles vão a médio prazo se isolar das demais relações que orbitavam em torno dele. Devagarinho, né, os amigos, a família, né? E essa é uma estratégia do abusador, de causar propositalmente esse isolamento, tá? Sempre com a mensagem inconsciente de que nós dois, o nosso amor basta, né? Nosso amor é suficiente, né? Não precisa de pessoas influenciando a nossa intimidade. E aí, dentro desse isolamento, o abusador tem um controle no ambiente, onde ele consegue ter um domínio, né, dos estímulos e respostas dessa caixinha de Skinner, né? E ali, por conta, isso tudo é um reflexo da própria insegurança que ele traz, né, das feridas dele, que ele vai querer manter esse controle como forma de estar seguro. E é lógico que isso é uma dinâmica doentia, né? Que esse domínio e esse controle acaba se transformando em paranoia, né? E aí ele começa a colocar dúvidas na cabeça da vítima, ele mesmo começa a ter surtos, né, a podar qualquer coisa que a vítima queira fazer por ela mesma, né? Então, tudo é um motivo de briga. Então, dentro desse ambiente isolado, os dois vivem uma relação de uma tensão constante, uma tensão contínua, né? E aí eles escondem isso para que os outros não dê pitaco, os outros não falem mal dos dois, né? E acaba criando uma crença de que todas as relações são assim, né? Que nós vivemos um relacionamento normal, que nós brigamos como todo casal briga, né? Só que dentro desse contexto, a vítima vai ficando sem energia. Esse controle, esse domínio, às vezes de uma forma agressiva, vai minando a energia dessa vítima, né? E o abusador sabe direitinho os pontos nevrálgicos onde ele toca, que mexe na autoestima da vítima, né? Por exemplo, compara a vítima pode ser um homem ou pode ser uma mulher, né? Mas mais até por questões culturais, esses relacionamentos abusivos, geralmente quem é vítima é mulher, né? Na grande maioria. Então compara ela com outras épocas. Nossa, naquela época você era bonita, né? Nossa, mas você engordou. Nossa, mas você... Então começa a comparar ela também com outras pessoas, né? Começa a minar a energia dela na autoestima, em que ela se sente mal, né? E começa a olhar para ele como se ele fosse a única pessoa que aceitasse ela do jeito que ela é. Porque ela começa a ter uma autoimagem tão distorcida a respeito de si própria, né? Que ela começa a ter uma percepção estranha sobre si mesma, né? Porque dentro dessa relação ela se deixou anular. A identidade que ela tinha de quem ela era ela, agora ela não tem mais. Então isso dentro dos níveis neurológicos é uma camada muito profunda, porque lida com a identidade, ela se perde na relação, né? E mergulhada nessa autoanulação, nos momentos de crise do casal, onde assim, chegando em situações limites,
de explosões emocionais, de altos e baixos, de desgaste, de sofrimento, acontece um momento onde o abusador se mostra como uma figura encantada. Ali acontece o movimento das pazes, né? Que é o momento onde a vítima está com o coração mais aberto, os afetos dela estão como se fosse um coração de criança, né? Ela se abre inocentemente num estado de alta vulnerabilidade, e ali naquele momento o abusador entra como sendo um recurso, a pessoa que está ao lado dela naquele momento de sofrimento, que a ama. Então, nesse estado hipnótico de sofrimento, de vulnerabilidade, fica registrado ali na memória, naquele momento, só aquele momento, de, digamos assim, 0,01% dos outros 99,9999 que o comportamento dele, né, é de um jeito, e naquele momento ele demonstra amor, demonstra carinho, porque é uma situação limite também, que ele fica causando para chegar naquela situação limite, onde ele também tem a insegurança de romper, né? Ele entra ali em jogo, em cena, e esse momento fica registrado na cabeça da vítima como se fosse amor, ela se sente amada, né? Mas isso não é amor, pelo menos não é um amor saudável, né? É um falso amor, é uma disfunção cognitiva, né? Onde a vítima também está num carrossel emocional e numa disfunção emocional, né? E que essa relação nesses momentos, se a gente for olhar mais de perto, caminha para uma coisa patológica, né? E ambos precisam olhar para isso, para si mesmo. Então, se você é vítima e está dentro de uma relação dessa, e você acordar para isso, né, cuidado, porque ele tem o domínio, ele vê quando na teia de aranha ali, qualquer movimento ali, ele sente. Se um fio tivesse rompendo, ele sente. Então, quando você acorda, cuidado, porque ele sabe fazer a manobra certa para te manipular e te ter de novo da mesma forma, certo? E o que eu poderia dizer para você que está nessa situação? Busque um apoio de um profissional, tá? Porque ali com o profissional você está num ambiente seguro, sigiloso. Ele vai compreender o que você está passando, ele sabe o que é isso, né? E o que esse profissional vai te ajudar? Ele vai te ajudar primeiro você a escutar o que você está dizendo e você mesmo perceber a sua alma pedindo socorro, né? E aí, aos poucos, você vai criando condições de ter uma estratégia para se reerguer, né? E se você está dentro de um abuso psicológico, que é o que a gente está dizendo, é uma coisa. Agora, se você está dentro de um abuso psicológico que ainda tem agressividade, tá? Que envolve seus filhos, que envolve ameaça, então você redobre esse cuidado, tá? Existem vários tipos e vários níveis de abuso, tá? Aqui eu estou tratando de abusos assim, de uma forma, são abusos mais pesados, né? Que podem culminar até em, em morte passional, né? Em feminicídio.
Mas assim, existem os conflitos de casais, né? As trocas de rompantes, ali, de condicionamentos reativos, e que um fala uma coisa que já é um gatilho para o outro reagir, né? Em que o casal está atravessando uma fase muito difícil ali com filhos, com finanças, que de certa forma é natural. Eu não estou falando disso. Isso aí é mais provável que esse casal precise de uma terapia em casal, tá? Eu não estou falando desse tipo de, de relação, tá? Então, assim, não confunda os conflitos que o casal tem, que são difíceis, que às vezes não eles mesmos às vezes precisam também de uma ajuda, porque ali muitas vezes não há o diálogo, né? Não tem como eles terem uma estratégia para poder montar um diálogo entre eles para se fazer compreendido. Acabou essa possibilidade, então é importante buscar também uma terapia de casal, mas eu não estou falando disso, tá? Eu estou falando das relações de poder abusiva, tá? Onde todo amor que tiver ali não é suficiente. Por mais que a vítima dê, jamais será o suficiente, tá? Porque o abusador ele se alimenta justamente do sofrimento. Quanto mais a vítima é um depósito de toxicidade e vomita isso em forma de sofrimento, mais o abusador tem poder.